Olá, muito boa tarde para você no ar do Tarobá Esporte. Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando e eu já quero começar aqui no ritmo de corrida de rua. Afinal de contas, ontem à noite eu fui lá prestigiar a corrida Night Running, que é uma prova inserida dentro do City Farm da FAG. Que corrida show! Dá só uma olhada. Deixa eu te apresentar a corrida Night Running. Meu inglês não é dos melhores, mas a tradução simples quer dizer correndo à noite. Corridas de rua noturnas não são novidade, mas a Night Running foi diferente. Primeiro porque abriu de maneira oficial o City Farm FAG. Sim, foi uma corrida de rua, mas a prova inseriu cerca de 1.200 corredores num verdadeiro espetáculo de luzes. Detalhes que fizeram toda a diferença, como as pulseirinhas de LED. Tudo isso ali, do ladinho da estrutura do City Farm. Sem contar que tudo ocorreu dentro do complexo universitário da FAG, um ambiente único para uma prova com essa característica. O André foi o primeiro a triunfar nesse show de corrida. Venceu a prova dos 5 km no masculino. Cara, e que show! Que show que fizeram! Uma prova bem organizada, excelentíssima, não tem nem o que falar. A prova recebeu atletas que respiram esporte. É o caso da Maria Aparecida, que fez questão de mostrar a medalha histórica. Venceu a prova dos 5 km no feminino. Eu comecei jogando futebol e futsal, aí parei de jogar futebol, aí fiquei só na corrida, porque os dois juntos não dá, né? Aí fica muito puxado, aí fiquei só na corrida. A Night Running atraiu corredores de outros municípios. A Jíssica veio de Corbélia para participar desse grande espetáculo e, de quebra, foi a vencedora da corrida dos 10 km no feminino. Totalmente diferente, foi a minha primeira vez que eu estou participando aqui da prova da FAG, percurso desafiador, mas assim, o pessoal, a equipe da organização, o pessoal do pontos de apoio, maravilhosos, a água geladinha, o pessoal dando aquele gás pra gente a todo momento, maravilhosa a prova. Corrida de 5 e 10 quilômetros ontem à noite, um corridaço lá na FAG. Agora a gente vai falar de velocidade mais dentro da pista, porque o Autódromo Internacional de Cascavel recebe nesse fim de semana a última etapa do calendário do Moto MotoGP, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Já teve moto na pista hoje, vai ser assim com os treinos livres ao longo do dia. Amanhã tem os treinos classificatórios para as provas do domingo. Mas amanhã, o que chama atenção, a corrida GP1000, porque tem uma disputa também pelo título. Os campeões vão ser definidos em Cascavel nesse fim de semana, a terceira passagem do Moto MotoGP por aqui. No caso da GP1000, que é a categoria principal, esse é o brasileiro Thelmana, ele que é o vice-líder do campeonato, 152 pontos. Ele vai duelar com o argentino Ramiro Gandola. O Ramiro é o atual campeão da categoria, lidera o campeonato com 169 pontos. O Ramiro, no ano passado, ele foi campeão justamente em Cascavel, mas de maneira antecipada. E aqui no fim de semana, além do Ramiro e do Thelmana, tem também o Mauro Passarino, que é o terceiro colocado. Olha o Ramiro Gandola cuidando do equipamento, ele que corre com a moto de número 1, atual campeão. Ramiro Gandola, Thelmana e Mauro Passarino, também argentinos, são os três postulantes ao título. Pode ter uma combinação de resultados que pode render o título ao Ramiro já neste sábado na corrida sprint, com largada às 2h30 da tarde. Se essa combinação não ocorrer, a decisão então fica para o domingo. Hoje de manhã estivemos lá no Autódromo de Cascavel, conversei com o Thelmana e também com o Ramiro da possibilidade de definição do título no fim de semana em Cascavel. Pelas contas que eu fiz, eu preciso fazer pole position, ganhar as duas corridas. E aí o Gandola que está em primeiro, acho que ele precisa chegar em terceiro nas duas. E aí também, acho que eu empato, aí acho que por desempate eu ganho. Mas é muito no limite ali, não depende só da gente, mas a gente vai focar no nosso. Se vier o título, tudo certo, mas se não vier também, ok, a gente fez uma temporada muito boa também. Para você, se ganhar uma corrida, já dá o título? Quedo muy perto de ahí, todo depende del resultado de Teo y de Mauro Passarino, pero hay que salir a ganar el día sábado, sí o sí en el sprint, y después, día domingo, ir viendo con la calculadora en la mano. Correndo com a calculadora na mão, as palavras então do Ramiro Gandola, argentino, atual campeão do Moto MotoGP, categoria GP1000. E deixa eu aproveitar esse gancho do Autódromo Internacional de Cascavel, bonito, que recebeu muitos eventos ao longo do ano. Tem esse ano o secretário Suco, além do Moto MotoGP, tem a Fórmula Truck agora no dia 7 de dezembro também. Mas o Suco hoje atendeu o nosso pedido e veio aqui no Tarobá Esporte para falar de outras novidades. Queria te receber falando desse anúncio do investimento de 5 milhões de reais para reformular o estádio Ninho da Cobra, que é esse palco lendário do futebol de Cascavel. Boa tarde, Suco, seja bem-vindo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para quem está em casa nos assistindo. Então, como você já falou, é um estádio histórico para a nossa cidade. Cascavel foi campeão paranaense nesse estádio. Então, vamos dizer assim, que é um patrimônio histórico do município de Cascavel. Tá só uma olhada no projeto, Suco. Então, ficou muito bonito, né? Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte, né, da conclusão desse projeto. Então, estou muito feliz como secretário. Esse projeto começou, Luciano, ainda na gestão do prefeito Paranhos e na gestão agora do prefeito Renato Silva. Foi um pedido do nosso prefeito e aqui eu quero ressaltar a importância que teve o deputado Gugu Bueno na viabilização desse recurso junto ao governador do estado, junto ao Ratinho Júnior. Então, é um projeto que é tão grande, né, tão bonito, então é feito a várias mãos. Então, Luciano, estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto e poder entregar isso para o nosso futebol amador. Ô Suco, me diz uma coisa, a partir do momento que foi batido o martelo com a definição dessa verba do governo do estado por intermédio do Gugu Bueno, qual que é o procedimento agora? Quando licita, quando começa efetivamente a colocar em prática essa obra? Então, no dia de ontem nós tivemos a abertura da prioridade, ou seja, o que isso quer dizer? O governo do estado sinalizou para o município de Cascavel que o recurso está aqui. O que nós estamos fazendo? E a nossa equipe, junto com o IPC, está fazendo, já está colocando esses projetos, né, todos eles, o projeto Ninho da Cobra, dentro dessa prioridade, para poder estar analisando, dizendo o que está certo e o que está errado, para poder, em fevereiro, vamos dizer assim, março, a gente poder estar licitando, né, para que uma empresa aí que tenha qualidade e tenha know-how para poder fazer uma obra desse tamanho. Quem vai poder usufruir dessa estrutura no futuro? Então, esse estádio, nós temos o Estádio Olímpico Regional Jaci Miguel Escanagata, que atende o FC Cascavel, que é o time que nos representa a nível de estado, a nível de Brasil, e esse estádio aqui está sendo feito para entregar para o futebol amador de Cascavel e também atender a todas as nossas escolinhas, a todo o nosso futebol de base, que a gente sabe da história que tem Cascavel junto ao futebol amador. Então, esse estádio está sendo feito e vai ser entregue no futuro para atender o futebol amador de Cascavel, Luciano. O Suco, tem novidade também agora no Complexo Esportivo Ciro Nardi. A Secretaria fez melhorias nas quadras de areia, inclusive tem programação para esse fim de semana, inclusive. Amanhã a gente vai estar entregando em parceria também com a TV Tarobá. É uma quadra de handebol de areia totalmente nova. Nós acabamos também revitalizando aquelas duas quadras de vôlei de areia, que é utilizado para o vôlei de areia, para o futebol e para o beach tênis também. Então, amanhã nós temos um evento, quero convidar toda a nossa população, vai começar a partir das 8 horas da manhã e vai terminar no final da tarde desse sábado. Então, eu quero convidar, mais uma vez, quem puder se fazer presente e participar com a gente lá no Complexo Ciro Nardi. E o Suco também, aproveitando a presença dele, está organizando um jogo beneficente para o dia 13 de dezembro. Conta um pouquinho para nós rapidinho. Suco. Então, é o 4º evento consecutivo, todo ano a gente faz lá no Estádio Olímpico, que o intuito desse evento é o que a gente faz. A gente chama vários amigos nossos, né? Aproximadamente 200 pessoas, que o objetivo desse é arrecadar a cesta básica, ou seja, quem for participar do evento, ele só vai participar se levar uma cesta básica, e aqui eu quero dizer que todo ano a gente acaba prestigiando o Provopar, que a gente sabe da demanda que eles têm. Então, Luciano, fico muito feliz, junto com os meus amigos, com os meus parceiros, poder fazer esse evento, né? E quando a gente pode unir o esporte com a solidariedade, então fica muito bom para todo mundo, poder proporcionar a muitas famílias de Cascavel, daqui um pouco, uma situação melhor do final de ano. Dia 13 de dezembro, Estádio Olímpico Regional. Suco, palpite para a final da Libertadores amanhã. Vai dar Flamengo. Eu, como um bom São Paulino, vou ter que torcer para o Flamengo. 1-0 para o Flamengo. E o Suco São Paulino, depois do intervalo, gente, vai ter que mostrar os 6 gols do Fluminense, não tem jeito. Obrigado, Suco, secretário de Cascavel. Depois do intervalo, então, Campeonato Brasileiro e Libertadores aqui no Tarobá Esporte. De volta com o Tarobá Esporte. Amanhã tem a final da Libertadores, assunto para daqui a pouquinho, Campeonato Brasileiro. Mas atenção, torcedores do Palmeiras, torcedores do Flamengo. Toda brasa acesa é sinal daquele pão diário na mesa, sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. Decisão da Libertadores tem que ter churrasco. Todos eles, então, têm a receita original que traz o gosto dessa celebração nacional. Estou falando do pão de alhozinho, aquele tempero único que faz a gente sempre querer ficar um pouco mais, ainda mais tratando de final de Libertadores e agora com a novidade chegando para acender ainda mais esses momentos, que é a linha Todo Churrasco. Então corre aí antes da decisão e garante o pão de alhozinho num dos supermercados aqui de Cascavel. Toda brasa acesa com pão de alho na mesa.
sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original para aproveitar com gosto toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo churrasco. Pão de alhozinho, sabor que acende todo o churrasco. Vamos falar de campeonato brasileiro agora. Rapaz, que traulitada foi essa do Fluminense? 6-0 para cima do São Paulo. Desafio do dia: mostrar os 6 gols do Fluminense em 30 segundos. Pausa no relógio. Como assim 6? 6-0 para cima do São Paulo. Então solta a contagem. Canóbio, chutaço na cobrança de pênalti, 1-0. Martinelli pegou a sobra, 2-0 Flu. Nonato recebeu de Serna, passou pelo zagueiro e bateu por baixo do goleiro, 3-0. Segundo tempo, John Kennedy passou por 2 marcadores e bateu rasteiro, 4-0. Canóbio recebeu livre e bateu cruzado, segundo dele na partida, 5-0. E na maior tranquilidade do mundo, Serna fechou a conta. Flu, quinto colocado, 58 pontos e garantido na próxima Libertadores. E o São Paulo, bem, uma sexta-feira em que o tempo não passa para digerir a derrota. O Brasileirão, então, tem sequência com mais 3 jogos. Times que envolvem aí, que disputam, que lutam contra o rebaixamento, tem Juventude Bahia, tem Vasco Inter, tem Santos Sport. E eu falei do São Paulo, com esse resultado do Fluminense estão definidos, está formado o G7 da Libertadores da América. E amanhã tem a grande decisão da Libertadores da América. Quem vai ser o tetracampeão, Flamengo ou Palmeiras? Jogo que vai ser então às 6 da tarde lá no Estádio Monumental em Lima, no Peru, capital peruana. Então, Palmeiras tricampeão. O Flamengo e Palmeiras fizeram a final da Libertadores em 2021, com o Palmeiras faturando o tricampeonato naquele ano em cima do Flamengo. 2022, em mais uma final brasileira, deu o Flamengo para cima do Palmeiras, conquistando então o tricampeonato. Quem vencer amanhã vai se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão na Libertadores da América. O Flamengo passou pelo Racing nas semifinais. O Palmeiras reverteu a situação contra a LDU do Equador. Jogaço que define o título neste sábado. Imagens do Flamengo classificado então para a final da Libertadores e o Palmeiras que passou pela LDU. Para fechar o Trabalho Esporte de hoje, destacar a Liga Nacional porque já temos um finalista, é o Corinthians, que ontem venceu o Campo Mourão por 3-2 na partida de volta das semifinais. Campo Mourão agora volta as atenções para a disputa do Campeonato Paranaense, jogo de volta no próximo domingo lá na Arena Cláudio Petrigoski em Pato Branco. Pato Futsal e Campo Mourão decidem o estadual. Campo Mourão fez um grande jogo ontem, mas não conseguiu, precisava de uma situação bem delicada para reverter. Corinthians finalista para enfrentar ou o Jaraguá ou o Atlântico de Erechim. Campo Mourão então joga domingo, 6 da tarde em Pato Branco. Joga por um empate para ser campeão paranaense pela primeira vez. E assim, eu me despeço no Tarobá Esporte nessa sexta-feira, passando a bola para o Zé Luiz, o Batatinha. Vem aí o tempo quente. Desejo a você um ótimo fim de semana.